tema da mensagem de hoje é: esse é o seu lugar. Fala para quem está do seu lado, diga: esse é o seu lugar. Eu quero falar sobre um princípio bíblico que ele é tão poderoso, ele é básico, mas ele é poderoso. Ele é simples, mas ele é poderoso. Tem muitos princípios que a gente não conhece ou não gasta tempo meditando neles, porque o fato deles serem simples, parece que eles têm menos potencial do que alguns princípios que são extravagantes, extraordinários. Mas alguns dos princípios mais simples que Deus estabeleceu são capazes de liberar um romper sobrenatural sobre aqueles que se movem debaixo dele. E eu quero profetizar que é isso que você vai viver a partir dessa manhã, amém? Você e a sua casa vivendo as promessas de Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas, Deus é fiel em todo o tempo, e a gente vai sair daqui sonhando ainda mais alto, milagres, promessas, debaixo de uma aliança, entendendo a nossa herança. Você crê nisso? Diga amém. Salmos 92, 13 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Na versão A Mensagem, Salmos 92, 13 diz assim: os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como os cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno. Crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, e viris ainda na velhice. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, primeira chave que eu quero compartilhar com você está nesse texto, está em Salmos 92, 13. Eu quero que você depois medite nesse texto. Em cada versão ou em cada tradução que a gente lê, você tem a percepção de alguns pontos sensíveis nesse texto. Primeira coisa que me chama a atenção nessa primeira versão que a gente leu é que a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mas na versão A Mensagem diz assim: transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, irmão, é que não há nenhum lugar que um homem de Deus possa prosperar que não seja no próprio Deus. Todo lugar fora de Deus é um lugar perigoso. Por quê? Porque não é para esse lugar que você foi chamado para estar. Eu não estou falando de estar dentro de uma igreja, eu não estou falando de você acampar ou trazer as suas malas para querer morar dentro de um auditório. Eu não estou falando sobre a presença de Deus que se move num campus. O que eu quero compartilhar com você é que o lugar mais seguro que você pode estar é plantado em Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então o primeiro princípio que eu quero compartilhar é que tudo que foi criado se torna dependente da sua fonte de vida. Tudo que Deus criou, Ele não só criou, mas Ele estabeleceu um vínculo de dependência. Tudo que Deus criou, Ele não só criou, mas Ele estabeleceu um vínculo de dependência. Então você só prospera no lugar onde você foi gerado em Deus. Você só floresce no lugar onde você foi gerado em Deus. Você só cresce no lugar onde você foi gerado em Deus. É por isso que eu falei ainda há pouco, durante as nossas ofertas, uma semente espiritual gera frutos espirituais. Um posicionamento em fé vai gerar milagres. Por quê? Porque você não está militando com armas naturais, você está militando com armas espirituais. Quando a gente entende a força de um clamor, quando a gente entende a força do louvor e da adoração, a gente entende que não é sobre música mais, não é sobre ritmo, é sobre usarmos a nossa adoração como armas de ataque, como armas de defesa. Então, para quem não sabe, a força que a adoração tem é só música, é uma boa letra, é um bom ritmo, e às vezes, vamos ser sinceros, nem é tão bom assim, mas é só música, é só emoção, é só sentimento. Mas para quem entende o que existe por trás da adoração, você não está apenas cantando uma canção, você está gerando um ambiente de glória, você está celebrando com tudo que você tem, você está honrando a Deus, você está preparando o ambiente para o sobrenatural se mover sem impedimento, sem barreiras, sem bloqueios. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então Deus estabeleceu um princípio: tudo que foi criado se torna dependente do ambiente que o criou. A gente vê isso muito claro em Gênesis.
A gente vê em Gênesis Deus estabelecendo o novo, mas ao invés de dar ordem para o que seria criado, Ele deu ordem para o ambiente que o criou. Deus não fala com os peixes, mas nós vemos Deus falando com o mar. Deus não fala com as plantas, mas nós vemos Deus falando com a terra. Deus não fala com o barro, mas nós vemos Deus falando consigo mesmo, quando foi criar você. Vamos para o texto. Gênesis diz assim, Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva. Quem produziu erva? E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Deixa eu só abrir um parênteses, porque a Bíblia ressalta em 2 versículos esse princípio em relação ao fruto, e eu queria falar um pouco sobre isso. O que diferencia um fruto de um legume ou de uma verdura, por exemplo? Alguém sabe? Por que um fruto é considerado fruto? Todo fruto é considerado fruto porque carrega dentro de si as suas sementes. É por isso que o tomate, por exemplo, por mais que a gente muitas vezes trate como legume, o tomate é um fruto. Por quê? Porque as sementes dele estão dentro de si. Você pode pensar em qualquer fruto, da goiaba ao abacate, você pode pensar até inclusive a banana, você consegue ver aqueles pontinhos pretos, são as sementes que estão dentro da fruta. Então existe um princípio sobre o fruto carrega sementes dentro de si, e é por isso que não dá para você esperar colher algo diferente daquilo que você tem semeado. Deus colocou em você sementes de milagres, Deus depositou em você sementes de fé, aleluia. Então você carrega algo precioso, poderoso. Deus depositou em você as sementes que vão liberar uma colheita sobrenatural ao longo da tua jornada. Todo romper, todo milagre, todo transbordo, tudo isso já foi depositado em você. Irmão, guarda isso. Eu já falei sobre isso em alguma outra mensagem, mas eu quero lembrar para alguém aqui. Deus depositou em você algo que vai liberar o que Ele prometeu a você. Deus já depositou em você algo que vai liberar o que Ele prometeu a você. Uma das orações que a gente vê na Bíblia, em relação ao dom, por exemplo, é: Senhor, ativa em mim o dom que foi depositado. O dom já foi colocado, já existe uma porção de Deus sobre você, existem promessas de Deus sobre você, existe um desígnio de Deus sobre você. O que você precisa fazer? Você precisa colocar para fora o que Deus já colocou dentro, e você vai colher numa medida 30, 60, 100 vezes maior do que tudo que foi semeado. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Então vamos voltar aqui, Gênesis 1:12, diz assim: a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Gênesis 1:20, vamos pular um pouco. Versículo 20 diz assim: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Versículo 26. Aqui tem uma chave poderosa. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia. Irmão, pega isso aqui, porque isso é uma chave poderosa. Deus dá uma ordem para o mar, para que o mar estabeleça todo tipo de espécie que vai conviver nele. Deus dá uma ordem para a terra, que a terra gere todo tipo de erva e árvore frutífera que vai conviver nela. Deus dá uma ordem para que da terra sejam criados todos os seres viventes que vão se movimentar nela. Deus, Ele fala consigo mesmo, com Ele, com o seu Filho e com o Espírito Santo. Alguns vão dizer, pastor, mas o Filho de Deus só veio na nova aliança. Não, o Filho de Deus está desde o princípio. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e foi através dele que tudo que foi feito se fez. No primeiro dia, quando Deus diz, haja luz, e houve luz, a Bíblia não diz que houve separação entre dia e noite. A Bíblia diz que no princípio, quando Deus diz, haja luz, houve separação entre luz e trevas. A luz do primeiro dia não é a luz do sol, o sol só foi criado dias depois. A luz do primeiro dia é Jesus, a luz dos homens. E é por isso que dias depois, quando Ele estabelece o sol, a lua e as estrelas, aí há uma separação entre dia e noite. O primeiro dia não é sobre os raios solares, o primeiro dia é sobre Jesus fazendo parte de toda a criação junto com seu Pai. É por isso que no primeiro dia Ele diz, filho, haja, manifeste-se, revele-se. E aí quando Ele vai criar o homem no sexto dia, Ele diz, façamos. O Espírito já pairava sobre a face das águas desde o princípio. O Filho foi revelado desde o primeiro momento. E então o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos fizeram você. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então pega isso aqui, irmão. Ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Onde você foi feito? Você foi feito em Deus. Você foi feito em meio ambiente de presença. Você foi feito envolvido pelo Espírito Santo. Você foi feito imagem e semelhança do Filho de Deus. Pastor, ainda não peguei essa chave. Eu vou deixar ainda mais claro. Se você tira uma árvore da terra, por mais que as folhas permaneçam verdes por um tempo, não tem mais como frutificar. É impossível florescer quando você é removido do lugar que gerou vida para você. Se você tira um peixe da água, é impossível ele permanecer. Por quê? Porque o ambiente que gerou o peixe é a fonte de vida que estabeleceu dependência com ele. Alguns vão dizer, pastor, mas tem muita gente que não nasceu de novo em Deus e continua vivo. Sim, mas existem dois tipos de morte: morte natural e a morte espiritual. Fomos feitos segundo o pó da terra. Então, se você não crê em Deus, você continua como um homem natural, se movendo sobre a terra. Mas passamos a viver depois que recebemos o sopro de vida. Se você é um homem espiritual, é impossível você se manter vivo espiritualmente se não estiver plantado no lugar da presença de Deus. Então, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Levante suas mãos, declare isso com autoridade. Diga, tudo que foi criado se tornou dependente da sua fonte de vida. Diga, peixes foram criados pelo mar, dependem dele para viver. Diga, árvores foram geradas pela terra, dependem dela para viver. Diga, eu fui gerado em Deus e eu dependo dele para permanecer de pé. Se você pegou isso, irmão, será que você pode celebrar Jesus no seu lugar? Não, de verdade, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! 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 Vamos lá, vamos começar. Primeiro princípio básico para a gente entender tudo que Deus vai falar aqui.
Você foi plantado em um ambiente, e esse ambiente define o seu tamanho. Produção, traz para mim aquele bonsai, por favor. Gente, eu juro que eu tentei comprar o bonsai mais bonito de São Paulo, mas esse foi o melhor que a gente achou, ok? A gente fez o nosso melhor. Carlinho passou o final de semana todo procurando. Eu sei, não é um bonsai tipo do mestre Miyagi, mas vai servir para a gente entender a ilustração, amém, gente? Que a gente está em São Paulo, né? Aqui tem um bairro da Liberdade. Falei, gente, eu preciso de um bonsai, mas eu quero aquele bonsai. Aí chegou isso aqui, eu falei... Falei, se a gente pegasse um cotoco de árvore e fincasse aqui, ninguém ia saber, ia dar no mesmo. Mas isso aqui é um bonsai, amém, gente? Isso aqui é um bonsai de uma árvore frutífera. Se chama gabiroba. Quantos aqui conhecem a gabiroba? Ok, é boa essa fruta? É boa? Eu fui apresentado hoje. Bom dia, gabiroba, tudo bem? Não tinha nem fruto pequenininho. Tinha um pé de romã que tinha um fruto pequenininho, mas eu falei, não, vamos na gabiroba, eu sinto que tem algo de Deus aqui nela, vai dar certo. Vocês estão felizes ainda? Diga amém. O que é um bonsai? Bonsai é uma árvore normal, que se tornou limitada no seu crescimento, por conta do lugar onde foi plantado. Então, existe um limite para o crescimento desse bonsai. Mas a mesma semente que gerou ele, se for colocado no ambiente certo, vai gerar uma árvore que tem até 20 metros de altura. Vou falar de novo, alguém vai pegar aqui do lado esquerdo. Deixa eu ver se tem algum incendiário aqui do lado esquerdo. A mesma semente, em um ambiente diferente, estabelece estaturas diferentes. A mesma semente, num ambiente diferente, estabelece tamanho de frutos diferentes. Deixa eu vir para o lado direito, deixa eu ver se tem algum incendiário aqui. Alguém está comigo? A mesma semente, num ambiente diferente, estabelece uma colheita diferente. A semente é a mesma, a genética é a mesma, a árvore é a mesma, o fruto é o mesmo, mas a estatura não, a colheita não, a dimensão não. Por quê, pastor? Porque um fruto de uma árvore como essa, em tamanho normal, natural, colocada sobre um galho como esse, não se sustentaria. Guarda isso em nome de Jesus. Tem gente que não cresce, dependendo do ambiente que está. Não é porque Deus está punindo você, Deus está cuidando de você. Porque se você não tem estrutura para suportar a força de um fruto, os frutos podem se tornar um peso. Você já conheceu alguém que começou no ministério, depois de um tempo aquilo que mais amava se tornou um peso, um fardo? Servia com paixão no início, depois de um tempo se tornou pesado. Eu estou na escala hoje, meu Deus, eu tenho que pregar hoje. Uau, tenho que pregar 3 vezes nesse domingo. Eu tenho que passar a madrugada orando, eu tenho que jejuar, eu tenho que me preparar. Irmão, é muito perigoso tentar frutificar de uma maneira natural, ou seja, na medida que Deus te chamou para frutificar, mas você permanecer num ambiente que te limita. Por quê? Porque os frutos que seriam uma bênção se tornam fardo. Você quer um exemplo para isso? Alguém que orava para ter uma família, saiu desse ambiente de consciência da graça. Deus me deu uma família, Deus me deu um casamento, Deus me deu filhos. Se você sai desse lugar de gratidão, o que acontece? A sua família se torna um fardo. Você começa a reclamar daquilo que um dia, chorando, você pediu para ter. O casamento se torna um fardo, o ministério se torna um fardo, o trabalho se torna um fardo. Eu já falei sobre isso aqui um tempo atrás. Já imaginou se tudo que a gente reclama, a gente perdesse enquanto reclama? Você vai dizer assim: cara, eu não aguento meu cabelo. Cabelo horroroso, irmão, não aguento mais. Pum, careca. Cara, eu estou cansado desse trabalho, todo dia a mesma coisa. Pum, desempregado. Cara, minha mãe, toda hora manda mensagem, toda hora reclama da mesma coisa. Pronto, órfão. Cara, meu esposo, eu vou te falar, toda hora toalha em cima da... toalha em cima da cama,
nunca dá descarga. Eu não aguento mais, Jesus, esse homem que você me deu, bum, viúva. Eu não aguento servir, gente, toda hora, é escala, é culto. Aí quando a gente acha que vai descansar, o pastor inventa uma conferência. Aí daqui a pouco é batismo, é 2 batismos no ano, é 3, é 4, é 5 batismos. Bum, desigrejado, fora do corpo. Não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Você está comigo? Diga amém. Pastor Márcio, ele sempre diz para os pastores: filho, se algum obreiro, se algum voluntário está reclamando demais, que está pesado, pode ter certeza, alguma área dele está desalinhada ou em pecado, porque o que cansa é o pecado. O ministério te renova, a presença te renova, o fluir te renova, servir renova. Agora o pecado cansa. O pecado faz a gente murmurar daquilo que um dia a gente mais amou. O pecado faz a gente recusar aquilo que um dia a gente desejou. O pecado nos tira de um lugar onde você pode crescer como uma árvore frondosa e nos coloca no lugar onde nosso crescimento é limitado. Agora os frutos se tornaram menores. Por quê? Porque se forem grandes demais, eles vão quebrar toda a estrutura que você tem. Alguém está comigo aqui? Diga amém. O que limitou essa árvore para se tornar o que ela se tornou? O ambiente onde ela foi plantada. O ambiente onde você está plantado diz respeito não só aos frutos que você vai ter, mas diz respeito também até onde, cara, pega isso aqui em nome de Jesus, até onde as suas raízes podem chegar. A gente vai ler daqui a pouco, mas eu quero antecipar. Salmos fala a respeito disso, Jeremias fala a respeito disso, que um homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ou seja, as raízes se estendem até um lugar onde tem água. Mas quando você está num ambiente limitado, por mais que você se esforce, as suas raízes não podem sair daqui. Então toda a água que você vai ter é diretamente ligada à água que alguém vai te dar. Ou seja, você se tornou dependente de algo ou de alguém. Mas quando você está plantado no lugar certo, por mais que o tempo seja um tempo ruim, por mais que o lugar seja um lugar árido, as suas raízes se estenderão até onde há água, e você vai permanecer com as suas folhas verdes mesmo no tempo da seca. A Bíblia diz: o homem que confia no Senhor, o homem que teme o Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo, no tempo certo. Alguém está percebendo Jesus se movendo aqui nessa manhã? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém. Aleluia. Então pega essa chave, irmão. O lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Fala para quem está do seu lado: o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar de fora. Fala: o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Deixa eu fazer um pedido para a mídia. Lindão, espera eu liberar a chave para botar o texto. Você está dando spoiler em todo o princípio. Eu sei que você está animado com a palavra, eu sei que você está feliz para pregar junto, mas me ajuda. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o time da mídia. Eu estou assim, ó, será que já entraram? Espera aí, não cheguei lá. Vai dar tudo certo. Vocês estão felizes ainda? Então volta essa chave aqui, eu vou compartilhar ela e a gente vai fazer surpresa. Você vai falar: uau, Jesus. Isso. Vamos lá? Próximo princípio que eu quero compartilhar e que é muito importante. O ambiente tem um potencial de te prosperar ou de te deformar. Uau! Não, volta. Gente, eu amo isso na igreja americana. O pastor da igreja americana fala assim: porque Deus ama você. Metade da igreja levanta e fala assim: wow, Jesus, come on, pastor, let's do it. Na igreja brasileira, a gente libera uma rema e o pessoal fala assim: bom. Aí você vem aqui, libera uma chave e fala: acho que o Luiz Hermínio já falou isso. Então vamos fazer surpresa, amém? Vou liberar uma chave e falar: uau, obrigado, Jesus, meu Deus, que palavra poderosa. Vocês estão preparados? Vamos lá? Ô mídia, volta aí, meu filho. Vou pregar sobre ansiedade domingo que vem, tá? Não falta esse culto, pessoal da mídia.
Próxima chave, o ambiente tem o potencial de te prosperar ou de te deformar. Come on. Jesus! Não, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Fala para quem está do seu lado. O ambiente que você está plantado tem o potencial de te prosperar ou te deformar. Então não reclame da colheita do seu vizinho, se ele está gastando mais tempo para preparar o solo do que você. Não compare a tua jornada com o do seu irmão, se ele está gastando mais tempo preparando o solo do que você. Porque você é responsável por estabelecer um ambiente que vai determinar o tamanho das suas raízes, dos seus frutos, a dimensão da sua colheita. Sabe, eu lembro que na minha primeira igreja, onde a gente liderou, eu e a Kezinha, a esposa do pastor, ela tinha um sonho. E o sonho dela era ir para Israel. E aí um dia a gente estava num encontro na casa dos pastores e conversando, e ela falou: meu sonho é ir para Israel, meu sonho é ir para Israel. E aí em algum momento eu falei: deixa eu perguntar para a pastora se ela tem passaporte. Eu falei: pastora, você tem passaporte? Ela falou: não, filho, não tenho. Eu falei: então sua expectativa não faz sentido. Você está esperando que Deus quebre um princípio. Deus não vai te transportar para Israel se você não tiver autorização para entrar. Então compra o passaporte, faz o passaporte, que a partir do passaporte algo vai acontecer. Você recebe isso? Ela falou: amém, eu recebo. Sabe o que aconteceu? A gente mobilizou os jovens, a gente vendeu trufas de chocolate, a água mineral no sinal, a gente fez tudo que você imaginar, lava-jato na frente da igreja por semanas, e a gente conseguiu levantar o recurso, e a gente enviou os nossos pastores para Israel, e eles tiveram a primeira viagem internacional dele para a Terra Santa. Mas sabe por que eles entraram lá? Porque eles fizeram passaporte. E Deus me deu uma chave no meio daquela experiência: não peça para que chova se você ainda não preparou os campos para a chuva. Tem chuvas que Deus ainda não enviou, irmão, porque o seu campo não está preparado para recebê-las. Numa semeadura, se você prepara o campo, arou o campo, se você preparou uma boa semente, a chuva é um presente. Mas se você não está preparado, a chuva pode se tornar uma desgraça. Tem muita gente clamando para que Deus derrame chuvas, mas Deus está dizendo: eu estou esperando você preparar os campos. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você precisa se preparar para receber, você precisa se preparar, porque a minha medida é inesgotável, nunca acaba, não para, não para, não para. Mas o teu posicionamento define os seus limites. Se você tem se preparado para liderar um ministério, eu vou te confiar um ministério. Se você tem se preparado para liderar uma cidade, eu vou te confiar uma cidade. Se você tem se preparado para liderar uma nação, eu posso te confiar uma nação. A Bíblia diz, irmão, pega isso aqui: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas por que tem muita gente que não rompe, pastor? Tem muita gente que não rompe porque só se move no natural. Tem muita gente que não rompe porque só se move no natural. Eu preciso fazer contas. Se as contas disserem que dá para ir, eu vou. Se as contas disserem que não faz sentido, eu fico. Eu vou pedir opiniões. Se as opiniões me derem uma motivação, eu vou. Se as opiniões abaterem o meu coração, eu fico. O problema, irmão, da gente caminhar debaixo de promessas sobrenaturais é que a medida aumenta, a régua é outra. Deus não te chamou para caminhar como um homem natural, porque você deixou de ser natural quando confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós morremos para a velha vida e nós nascemos para o novo de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você se tornou uma nova criatura, você foi estabelecido a partir de uma nova natureza.
Então uma nova natureza se alimenta de novos alimentos. Você recebeu novas vestes, você recebeu uma nova mentalidade. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bill Johnson diz que a nossa mente é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Para quem quer caminhar pela fé, a mente se torna um problema se ela não estiver sujeita ao Espírito. Alguém pega isso aqui comigo em nome de Jesus. Para quem quer caminhar ao lado de um Deus de milagres, se a sua mente não estiver sujeita ao seu Espírito, você não vai se mover por aquilo que crê, você vai se mover por aquilo que vê. A mente não pode assumir um papel de governo na construção da história de um homem de Deus. Por quê? Porque a mente, ela vai discernir aquilo que o Espírito falou. Paulo diz: quando nós oramos no Espírito, essa oração é infrutífera para a nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. É como o Espírito de Deus falando ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então o Espírito de Deus está conectado ao nosso espírito, nos dando impressões. Sabe quando se fala: eu tenho uma impressão no meu espírito? O que é uma impressão? Uma impressão é quando o seu espírito está dizendo para você: não vá, não faça, não entre, não compre. Ou então ele está dizendo: avance, sou eu quem abri essa porta, é de Deus, faça, se mova, não tenha medo. Um homem espiritual precisa se mover segundo impressões espirituais. Pastor, mas a Bíblia diz que numa multidão de conselhos há sabedoria. Sim, mas você precisa acessar uma multidão de conselhos de homens espirituais. Homens que acessam os céus, homens que ouvem os céus, te darão um conselho dos céus. Homens que são naturais, te darão conselhos naturais. Você quer um exemplo de um conselho natural que pode roubar, abortar um destino profético? Pedro e Jesus. Jesus fala: olha, eu vou ser entregue nos próximos dias, eu vou ser vendido, vou ser crucificado. Pedro fala: não, Senhor, de forma alguma, nós não vamos permitir que isso aconteça. Isso é um bom conselho, mas é um conselho natural. O conselho de Pedro está dizendo para Jesus: a gente não vai permitir que você seja vendido e morto. Mas esse era o plano de Deus. A cruz não foi um engano, a cruz foi o propósito. A cruz não aconteceu por acaso. Jesus veio para ser crucificado. A palavra já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A maldição da criação veio sobre Jesus naquele lugar, e a bênção de Deus veio sobre a criação a partir daquele dia. Então o que Pedro está dizendo, naturalmente, é: nós pouparemos você, guardaremos você, cobriremos você. Mas o que Pedro está dizendo, segundo o entendimento espiritual, é: nós impediremos o plano da redenção de se manifestar. E é por isso que Jesus é tão duro. Jesus responde dizendo: para trás de mim, Satanás. Esse é um conselho bom, mas não é um conselho de Deus. Pega isso aqui. Esse é um conselho que me poupa, mas nem sempre me poupar significa me levar para o lugar que Deus quer me levar. Tem muita gente que não rompe, está cercada de mimimi, de escassez. Por quê? Porque tem momentos que você tinha que ser confrontado e você esperava que você fosse abraçado. Tem momentos que você precisava ser colocado numa estação de desconforto, mas você preferiu ficar no lugar de conforto. Irmão, não acaba bem quando em momentos em que a gente tem que estar em meio a batalhas, a gente prefere ficar em meio a palácios. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi preferiu ficar no palácio. E porque numa estação de guerra ele preferiu o conforto, ele abriu uma brecha que manchou para sempre o seu legado, a sua história e a sua família. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Então guarda isso, irmão. Um lugar de desconforto com Deus é o melhor lugar que você pode estar. Um lugar de batalhas, desafios com Deus é o melhor lugar que você pode estar. O lugar mais seguro que um homem espiritual pode estar é correndo riscos com Deus. Mas
Muitas vezes a gente espera a aprovação de homens para se mover debaixo de uma palavra de Deus. Muitas vezes a gente espera opinião de homens para se mover debaixo de uma palavra de Deus. Irmão, olha para mim, se Pedro tivesse consultado os discípulos, ele não teria andado sobre as águas, porque se todos eles tivessem a mesma coragem que Pedro teve, quando eles viram Pedro andando sobre as águas, teriam se lançado do barco também. Você já parou para pensar que eles não só não tiveram ousadia para dar o primeiro passo, como também não tiveram ousadia para seguir Pedro depois que ele foi? Mas a Bíblia diz que depois que Jesus ele morre, Pedro nega Jesus 3 vezes, ele então está mal, abatido, e ele volta a fazer o que fazia. Ele fala: eu vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que os discípulos seguem ele. Irmão, guarda isso, nem todo mundo vai ter ousadia para seguir você debaixo de um caminho de milagres sobre as águas, mas tem muita gente que vai seguir você para qualquer lugar natural. Então não ache que estar caminhando ao lado de muitas pessoas significa estar caminhando debaixo de uma palavra de Deus, porque no ministério de Jesus, o momento do ápice do seu ministério aconteceu no momento de a sua menor popularidade. Os discípulos dispersaram, a multidão foi embora, Pilatos lavou a mão, Pedro negou a ele, mas naquele dia, o sangue de Jesus trouxe redenção à criação. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Não é sobre prosperidade, não é sobre quantidade, não é sobre bom conselho natural, é sobre caminharmos debaixo de uma dinâmica sobrenatural. Tem muita gente que não rompe, porque só se move no natural. Para que você foi chamado? Você foi chamado para crer no inacreditável, para ver o invisível. André, eu não estou vendo nada do que você falou. Pois é invisível aos olhos naturais, mas você precisa discernir pelo Espírito. Deus disse: o epicentro de uma onda de avivamento que vai tocar a nação. Alguns falavam: mas é só um auditório, são 1000 metros quadrados, são 600 pessoas, é só mais uma igreja, é só mais um culto. Não. Pelos olhos da fé eu creio, existe algo sobrenatural acontecendo. Eu recebi de 2 ou 3 homens de Deus em momentos diferentes essa palavra, que a gente viveria no Brasil, o epicentro de um avivamento. Você sabe o que é um epicentro? O epicentro de um maremoto é a gênese, o início desse fenômeno que acontece num lugar onde ninguém vê, debaixo das águas. O epicentro de uma grande onda começa a se formar. Guarda isso, irmão. Preguei esses dias sobre homens de governo, e eu falei que governa quem ouve os céus. José governou no tempo da seca porque ouviu os céus no tempo da fartura. Daniel era mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Todo homem de Deus e todo herói da fé governou porque ouviu os céus. Eu vou usar um termo entre 2 aspas para que ninguém depois me questione, mas guarda isso, é quase uma covardia. Os homens naturais estão se movendo segundo estratégias naturais, mas os filhos de Deus estão se movendo segundo uma palavra de Deus. Aquele que passeia na eternidade, aquele que fez os céus e a terra, aquele que está no seu futuro esperando você chegar, está liberando para você palavras, e eu vou botar entre aspas, dicas. Ele está dizendo: não vai por aí, não entre nisso, não faça isso, faça, compre, venda, conecte, não conecte, se aliancie, não se aliancie. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então quem ouve os céus governa. Por quê? Porque discerne as estações. A palavra de Deus diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Igreja, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quem discerne estações evita frustrações. É tempo das vacas gordas. José falou: está vindo o tempo de vacas magras, vamos guardar. Ele ouviu. Uau, eu preciso terminar. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa palavra? Ele ouviu uma palavra, e ele governou no tempo da seca. Ele juntou semente quando ninguém juntava, ele vendeu semente quando ninguém tinha. Pega isso aqui, irmão. José juntou semente quando ninguém juntava, e ele vendeu semente quando ninguém tinha. Por quê? Porque quem ouve os céus governa. Quem ouve os céus governa. Então você não foi chamado para caminhar de forma natural. Você foi plantado num ambiente sobrenatural.
Suas promessas são sobrenaturais, foram feitas por um Deus sobrenatural. A sua aliança é uma aliança sobrenatural. Olha o que a palavra de Deus diz. A ceia, o cálice, representa uma aliança feita pelo sangue de Jesus. É uma representação. Mas a aliança não tem a ver com suco de uva sobre vinho. A aliança foi estabelecida por sangue. O sangue de Jesus estabeleceu uma aliança sobrenatural. E a partir dessa aliança, todo aquele que nele crê não perece, mas será salvo. Se você nasceu de novo, você se tornou um homem espiritual. E tudo que você vai viver a partir de uma dinâmica espiritual. As promessas são espirituais, os milagres são espirituais, a provisão é espiritual, os livramentos são espirituais. Por quê? Porque você não é mais dessa terra, você não é mais pó da terra, você se tornou cidadão do céu. Jesus, o único Filho de Deus, se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, você pode levantar suas mãos, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então guarda isso, irmão. Você está plantado em um ambiente sobrenatural. Não dependa de um conselho ou de uma sabedoria natural. Todas as pessoas que são apenas naturais, que eu consultei antes da gente fazer o que fez, disseram para a gente não fazer o que a gente fez. Deixa eu ver. Olha, pela projeção, pelos indicadores, pelos últimos 3 meses, não faz sentido vocês alugarem esse novo espaço, não faz sentido vocês construírem esse lago, não faz sentido vocês sonharem com o novo auditório, não faz sentido. Mas toda vez que um conselho natural vem de encontro a uma impressão que eu tenho no Espírito, isso me dá mais coragem para fazer. Por quê? Porque Deus ama confundir as coisas naturais, para que ninguém se vanglorie diante dele. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Preciso terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pregar essa mensagem no próximo culto e nas 17 horas. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir isso, por favor, faça vir para a igreja. Coloca no teu carro e traz, convida, insiste. Mas eu sinto no meu espírito que essa mensagem vai liberar um novo tempo na vida de muita gente aqui. Você recebe isso? Diga amém. Fica de pé no teu lugar. Eu quero finalizar. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Ainda bem que eu vi Jesus. Igreja, olha para mim. Qual é o melhor lugar que eu posso estar? Na presença. O salmista faz uma oração que é tão poderosa. Por que Davi era um homem diferente? Porque Davi entendeu princípios
se moveu debaixo deles. O salmista diz: uma única coisa eu peço ao Senhor, e ela eu persigo todos os dias, que eu possa permanecer nesse lugar. Irmão, olha a oração que Davi fez enquanto estava preocupado em trazer a arca da aliança e a presença manifesta de Deus para o meio do povo. Ele diz: Senhor, eu não descansarei, e as minhas pálpebras não se fecharão, enquanto não trouxer a presença de volta para a cidade. Davi entendia que existe uma chave na presença. O que a Bíblia diz? Quando a arca cai, os bois tropeçam, a arca cai, Davi fica angustiado, não sabe o que fazer. Ele fala: guarda essa arca em algum lugar, até que eu possa entender como fazer o que a gente vai fazer. A Bíblia diz que então colocaram a arca na casa de Obed-Edom. 3 meses depois, homens chegam para o rei e falam: rei, nesses últimos meses, tudo o que Obed-Edom tem e faz prospera por causa da arca. Igreja, pega isso aqui. Uma casa, cara, isso é muito forte. Uma casa ordinária viveu um mover extraordinário, porque a presença entrou nela. Uma casa natural viveu um mover sobrenatural, porque a presença chegou nela. Mas nós estamos debaixo de uma aliança superior. Naquela época, a presença de Deus se manifestava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, e só um sumo sacerdote tinha acesso a isso pontualmente. Pega isso aqui. O sumo sacerdote colocava as roupas sacerdotais e tinha na sua cintura uma espécie de uma corda com vários sinos, e essa corda ela era esticada e ficava do lado de fora com outros sacerdotes segurando. Se o sumo sacerdote entrasse na presença, onde a presença manifesta de Deus se movia, e ele não estivesse em santidade, ele era fulminado pela santidade de Deus. Pega isso aqui, irmão. Na antiga aliança, o poder da presença de Deus matava aqueles que não estavam debaixo de santidade em Deus. Então o sumo sacerdote se preparava, se limpava, se purificava, acessava pontualmente. A presença manifesta de Deus vinha sobre a Arca da Aliança. E se ele fosse fulminado, os sinos paravam de tocar. Então quem estava do lado de fora sabia: o sumo sacerdote foi fulminado. Eles arrastavam para fora e o novo sumo sacerdote acessava aquele ambiente. Estamos debaixo de uma aliança superior. Hoje, para você ter acesso à presença, você não é escolhido a dedo. Não precisa ser um sumo sacerdote, viajar até um lugar distante e acessar o átrio onde a presença de Deus está, não. Se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi escolhido em Deus, separado por Deus, você nasceu de novo, e por isso você pode entrar com confiança na sala do trono de Deus, entendendo que pelas pisaduras dele você foi sarado, que pelo sangue dele você foi justificado, que pelo sacrifício de Jesus você foi comprado. Você não é mais escravo, agora você é filho. Você não é mais cativo, agora você é livre. Você não está mais perdido, você foi encontrado. A Bíblia diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Vocês amam porque eu amei primeiro. Deus está dizendo: eu sonhei com você, eu escolhi você, eu preparei você, eu desejei você, eu desenhei você. E quando você se perdeu, filho, eu resgatei você. Eu paguei o preço que era necessário e eu te trouxe de volta para esse lugar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Então pega isso aqui, igreja. O salmista está dizendo: é nesse lugar que eu quero permanecer todos os dias da minha vida. Estava debaixo de uma antiga aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança superior, ou seja, a presença não é mais um lugar de visitação. Vou falar isso de novo. Quem está pegando isso aqui, diga amém. A presença não é mais um lugar de visitação. A presença se tornou um lugar de habitação. Você não vai visitar, você vai habitar. Você não vai de vez em quando acessar a presença, não. Você foi chamado para habitar na presença. Você recebe isso? Jeremias 17:7. É nesse lugar que você foi plantado. Fomos plantados no lugar da presença, porque fomos gerados nela. Lembra da primeira passagem que a gente leu aqui? Gênesis.
façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Você foi criado em Deus, você só prospera em Deus. Você foi gerado em Deus, você só frutifica em Deus. Você foi gerado em Deus, a sua vida só tem sentido em Deus. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero finalizar aqui. Salmos 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, dá o fruto certo, no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Feche teus olhos no teu lugar, levante suas mãos. Quero te convidar a esquecer tudo que é natural agora. Eu quero te convidar a mergulhar nesse lugar. É para esse lugar que você foi gerado. É nesse lugar que tudo que você precisa vai fluir. No lugar da presença. A presença renova o cansado. A presença liberta o cativo. Vamos, feche teus olhos, levante suas mãos. A presença restaura o que foi quebrado. A presença restaura o que foi partido. A presença traz leveza, a presença despedaça o jugo. A presença de Deus é tudo que você precisa. A presença te tira de um lugar de vergonha, te coloca no lugar de dupla honra. A presença coloca você de pé. A presença é tudo que você precisa. Pai, nós declaramos em nome de Jesus liberdade nesse lugar para o teu fluir, liberdade nesse lugar para o teu agir. Restaura o que foi perdido, restaura o que foi quebrado. Jesus, nós declaramos novas vestes, nós declaramos novos sonhos, novos passos de fé. Pai, nós declaramos o teu Espírito fluindo com liberdade nessa manhã. Atrai o nosso coração para a tua presença, Jesus. Captura o nosso coração, a nossa mente, mantém os nossos pensamentos cativos no Senhor. Nós declaramos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias. Nós pertencemos ao Senhor, nós te amamos, nós te desejamos. Nós dependemos do Senhor para tudo. Uma palavra tua e a nossa história é transformada. Uma palavra tua e os céus se movem. Uma palavra tua e a terra para de rotacionar. Uma palavra tua e mortos ressuscitam, milagres acontecem. Uma palavra tua é tudo que a gente precisa. Tudo bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!